Sejam bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. No que diz respeito à antecipação por parte do Governo do final das restrições a partir de setembro, quero começar por dar aqui uma nota prévia para sublinhar que nem sempre os anúncios que o Governo tem vindo a fazer em tempos de pandemia têm tido tradução, isto é, têm tido correspondência àquilo que de facto se passa na realidade. Dois casos, porventura, dos mais marcantes que aconteceram foi a quando da última quadra natalícia, em que houve uma abertura excessiva do país em plena terceira vaga da pandemia, situação que acabou, como infelizmente todos estamos recordados, por nos causar enormes dissabores logo no início do ano, conduzindo-nos a dramáticos meses de janeiro e de fevereiro, onde penámos muito, quer do ponto de vista sanitário, quer também com nefastas consequências económicas, e um segundo, num plano e num registro completamente diferente, relacionado com os apoios e incentivos às empresas, nomeadamente àqueles que estavam destinados às empresas da constelação turística, que depois, a quando da publicação das respectivas regulamentações, acabavam sempre por os limitar ou até por vir a contradizer aquilo que inicialmente era divulgado e prometido publicamente. Por isso, creio que esperamos todos que este anúncio por parte do Governo se venha, de facto, a verificar, até porque existe informação que não é pública e isso leva-nos todos e tem que nos levar forçosamente a acreditar que não foi um anúncio feito de ânimo leve, muito menos para comprar tempo, esta informação que foi dada ao país em pleno debate do Estado da Nação, que, como todos sabem, se realizou na semana passada na Assembleia da República. E, obviamente, que qualquer alívio às restrições, desde que sejam tomadas as devidas precauções, desde que sejam tomados os devidos cuidados, significa sempre um mais rápido retorno à normalidade, um passo em frente na luta contra a pandemia e, obviamente, também naquilo que respeita à atividade turística, um passo em frente na retoma do turismo. Aliás, e a propósito desta antevisão por parte do Governo, permite-me aqui recordar aquilo que tive a ocasião de dizer no último programa de 2020 do Turismo em Destaque, no episódio 9 do Turismo em Destaque, quando fiz as previsões turísticas para 2021, onde tive a oportunidade de afirmar que iríamos ter uma melhoria significativa da atividade turística ao longo de todo o segundo semestre do ano em curso e, muito em particular, durante o último trimestre, dependendo do tal sucesso da vacinação ou do bom cumprimento do plano de vacinação. Coisa que, como podemos todos constatar, está a ser bastante bem cumprido, uma vez que o plano de vacinação está a avançar a bom ritmo e, portanto, essa minha previsão do final do ano passado agora acaba por ser confirmada por esta antevisão por parte do Governo. No entanto, e para pôr, perdoem-me a expressão, um pouco de água na fervura, há um aspecto a realçar, o qual, esse sim, para mim, vai ser determinante para que o turismo volte o mais rapidamente possível aos níveis que registava no período pré-pandemia. E refiro-me exatamente e em concreto àquilo que se irá passar no resto do mundo, em particular nos principais mercados emissores de fluxos turísticos, relativamente a dois fatores que considero verdadeiramente cruciais. O primeiro, e inevitavelmente, tem a ver com o progresso da vacinação. Não só em termos daquilo que as vacinas podem oferecer na proteção da saúde pública, mas também naquilo que podem ajudar a evitar no surgir de novas estirpes e até, eventualmente, de alguma dessas estirpes conseguir eludir os efeitos das próprias vacinas, mas também em simultâneo pela segurança e pela confiança que todo este processo acaba por transmitir aos consumidores, muito em concreto aos consumidores de produtos e serviços turísticos. Um segundo fator tem a ver com a evolução da pandemia e, nomeadamente e em concreto, naquilo que diz respeito ao número de infecções, apesar e não obstante termos vacinação em curso. E isto, e nomeadamente nos mercados europeus, já que Portugal está nesta quarta vaga um pouco em contraciclo face aos demais países, exceção feita aqui à nossa vizinha Espanha. É que de nada nos adianta, ou de nada adianta ao turismo nacional, que os nossos índices de infecção baixarem, o que é bom
termos presente ainda não está a acontecer, ou os níveis de transmissão, esses sim já em trajetória descendente, se os restantes mercados emissores virem os seus indicadores subirem significativamente, uma vez que o mercado interno, apesar de importante, não tem dimensão para colmatar todas as ausências dos demais. Para concluir, resta-me recordar e, sobretudo, enfatizar que, na minha opinião, as próximas semanas vão ser críticas para o turismo, pois se ficarmos, como tudo leva a crer, aquém da barreira dos 500 infectados por 100 mil habitantes, na média, a 14 dias, isso poderá significar que alguns mercados muito importantes, como é o caso do britânico, continuarão a manter o nosso país na sua lista de destinos para onde é possível viajar, desde que se apresente o certificado digital e que se faça um simples teste no regresso. E isso sim serão boas notícias, serão excelentes notícias e mais do que um novo amanhã para o turismo, poderão significar uma retoma efetiva dos fluxos turísticos para o nosso país. Se o certificado digital pode ou não vir a ser uma solução para a reabertura dos estabelecimentos de animação noturna, eu quero começar por recordar que o grande propósito que levou à criação, ou que presidiu à criação deste certificado digital, para além da retoma em segurança da atividade turística, era permitir um rápido regresso ao cotidiano, à normalidade, no espaço compreendido por aqueles países que o criaram e que a ele aderiram, ou seja, aos 27 Estados-membros da União Europeia, acrescidos do Liechtenstein, da Suíça, da Noruega e da Islândia, e também da utilização que a nível interno poderiam dele fazer, uma vez que é um documento que permite uma multiplicidade muito vasta de aplicações. Ora, aquilo que tem sucedido é que tanto num plano como no outro não é exatamente isto aquilo que tem vindo a acontecer ou que tem vindo a suceder. E porquê? Porque continua a haver uma enorme falta de cooperação e até de compromisso coletivo, tanto a nível interno como no espaço fora desses Estados, que tem levado um pouco ao livre-arbítrio, à tomada de decisões e assunção de posições unilaterais que só têm concorrido para o aumento da desconfiança dos cidadãos e, consequentemente, para uma insegurança adicional do ponto de vista sanitário. E isto também significa que alguns setores tenham sido alvo e estejam a ser alvo de tratamento diferenciado de país para país, como é o caso, em concreto, da animação turística e, em particular, dos estabelecimentos da animação noturna, mais nomeadamente os bares e as discotecas, que é bom termos presente que, no caso português, estão encerrados desde o início da pandemia, ou seja, estão encerrados desde março de 2020. E isto significa que, desde essa altura, a nossa oferta turística tem estado privada desta sua componente, o que, em determinadas épocas, nomeadamente nas épocas altas, como é agora o caso do verão, isso acaba por prejudicar a oferta global do destino no seu todo, como, aliás, tive a oportunidade de explicitar e sublinhar em maior detalhe no episódio do Turismo em Destaque da semana passada. Por outro lado, esta situação também acaba por potenciar a prevaricação, nomeadamente as festas ilegais e outro tipo de maus comportamentos ou de comportamentos desviantes, o que não abona em muito a posição dos decisores políticos, por um lado, nem das autoridades sanitárias, por outros, e, obviamente, acaba por criar algum mal-estar entre a restante população. Faço aqui também um parênteses para sublinhar que, no final da semana passada, já foi autorizada a abertura dos casinos nos concelhos de risco elevado e de muito elevado, como, aliás, tenho vindo insistentemente a defender nos últimos programas do Turismo de Destaque, decisão que, naturalmente, saúde, embora peque por tardia, mas, como diz o povo no seu infinito saber, mais vale tarde do que nunca. E nesta linha espero que, sinceramente, seja dada igualmente a autorização de abertura a curtíssimo prazo para os estabelecimentos de animação noturna, nomeadamente aqueles que têm espaço ao ar livre e cujo acesso, obviamente, terá que ficar condicionado à exibição do respectivo certificado digital. Admito até que este assunto venha a ser rapidamente objeto de análise na reunião em concreto que está a decorrer hoje no Infarmed, que ainda não sei o resultado no momento que estou a fazer esta gravação e, se assim o for, eventualmente terá já consequências no Conselho de Ministros depois da manhã e nas decisões que aí serão tomadas. Termino com uma nota final para enfatizar que espero sinceramente que, quando tal for possível, isto é, quando for possível reabrirem os estabelecimentos de animação noturna, o anúncio por parte do Governo seja feito
não em cima da hora, como tem acontecido com a maior parte dos setores que têm sido objeto deste tipo de decisões, mas com a devida antecedência, quer para as empresas, quer para os profissionais, terem tempo de se prepararem, terem tempo de se organizarem para que tudo corra dentro da máxima segurança e da máxima eficácia e para que esse passo em frente não seja alvo de algum ou de qualquer retrocesso. Até para a semana, mantenha-se em segurança, o turismo agradece.